Oferecimento Bradesco, crédito para até 100% do seu orçamento. Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo no sentido amplo dessa palavra, né? E nós recebemos hoje o diretor de agronegócio do Bradesco, Roberto França. E o Roberto vai ter aqui com a gente a missão de nos revelar o estado da arte, né? O que é o mundo atual de que um banco como o Bradesco está realizando para o agronegócio brasileiro. E depois vamos ter uma conversa aqui sobre outros pontos aí importantíssimos para todo o complexo agroindustrial e os produtores. Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e nos faça aqui uma saudação e, ao mesmo tempo, como é que é hoje este mundo contemporâneo, atual, de um banco como o Bradesco, ligado ao agronegócio brasileiro. Bom, Tejão, agradeço o convite para participar aqui do teu podcast, é uma honra. Você é um profissional que cobre esse agronegócio diferenciado, um profissional que, de verdade, traz muita informação boa em toda a sua jornada aí cobrindo esse setor. Eu começo dizendo que o Bradesco, né, está na posição de principal banco privado que financia o agronegócio, porque a gente trabalha com todos os perfis de clientes, né? O Bradesco hoje atende pequenos produtores, atende médios produtores, grandes agroindústrias e financia a cadeia do agronegócio. Então, nós estamos permeando todo o setor do agronegócio, desde os pequenos produtores da porteira para dentro, às grandes empresas que processam todas as commodities agrícolas e que estão nesse setor produzindo máquinas, equipamentos, enfim. Então, a gente tem um portfólio que atende todo o setor. O Bradesco nasceu dentro do... Né, enfim, a história do Bradesco vem lá do interior de São Paulo, da região de Marília, cresceu, né, financiando produtores do café nessa época de 1940 a 1960, aproveitou o boom do café, ganhou relevância no mercado quando se transferiu para São Paulo e se transformou nesse banco, né, tão relevante para o mercado brasileiro e também para o agronegócio. Então, a gente tem, né, quase 44 bilhões de carteira de portfólio agro. Este portfólio de financiamentos a produtores rurais e financiamento para empresas que tomam recursos para processar produto rural. Não estou somando aqui toda a carteira de crédito que a gente tem no setor, porque se a gente somasse outras operações não agro para o setor, certamente a nossa carteira seria o dobro daquela que eu falei aqui contigo agora. E nesses últimos 5 anos, o banco está investindo pesado em estrutura, em desenvolvimento de produtos para poder cada vez mais ter relevância dentro desse setor. Então, há 5 anos atrás, a gente aplicava basicamente a parte dos nossos recursos direcionados, que vem lá do depósito à vista, e nesse tempo a gente foi ampliando a oferta de produtos. Hoje a gente tem uma oferta de financiamento de máquinas, implementos e qualquer equipamento para a fazenda, para o produtor rural, seja de sistemas de irrigação, seja sistemas de tronco, lá de manejo de animais, enfim, qualquer equipamento a gente tem linha de crédito, seja repassando recursos do BNDES, seja produtos próprios que a gente aqui coloca com recursos da tesouraria do banco. Então a gente tem um leque completo para atender todos os perfis. Há 3 anos atrás a gente se lançou no mercado de títulos do agronegócio, CPR, CRAS, enfim, CDCAs, e hoje a gente é um banco líder nesse mercado. A gente passou de 18 bilhões de carteira somente em títulos do agro, e nesse mercado a gente tem a liderança total, né, de títulos do agronegócio. Então, somando a carteira de títulos, todos os recursos que a gente aplica, que provém do nosso depósito à vista, que a gente chama de recursos direcionados, seja recursos próprios financiando custeio ou investimentos, ou seja recursos que vêm do BNDES, hoje a gente tem uma liderança no mercado de bancos privados e com certeza a gente vai ampliar mais ainda a nossa atuação e a gente vai conversar aqui sobre isso.
Muito bem. Roberto, eu tenho ouvido muito do setor hoje preocupação com os juros, preocupação com o tamanho da taxa de juros e também um certo burburinho de que precisaríamos ter mais dinheiro de plano safra, essas coisas. Qual é a tua visão com relação a este caminho? O agronegócio tende a ficar cada vez menos conectado a recursos de governo, a taxa de juros. Qual é a tua visão de agora, dos próximos 2 anos aí sobre isso? João, essa é uma discussão, né, que eu tenho participação dentro da Febraban, eu sou diretor adjunto lá da carteira de crédito, da carteira de agronegócios, e a gente discute muito esse tema. O Plano Safra ele se compõe de várias fontes de recursos. O Plano Safra se compõe dos recursos direcionados, que são aqueles que vêm do depósito à vista, e hoje o percentual são 25%, né, do total de depósito à vista que os bancos são obrigados a aplicar. O Plano Safra se compõe pelos bancos que aplicam recursos da poupança, enfim, que chama poupança rural, a exemplo dos bancos públicos, principalmente o Banco do Brasil, que aplica a totalidade da poupança que eles possuem no agronegócio, e vem de fundos constitucionais. Então, a somatória dos direcionados que vem do depósito à vista da poupança e fundos condicionais é uma parte da oferta dos recursos que vão para financiar o Plano Safra. Uma outra parte, Tejão, já vem dos recursos das próprias tesourarias dos bancos. Os bancos também ofertam muito da fonte de recursos próprios, aqueles recursos que a gente capta dos clientes, para complementar o Plano Safra, enfim, para complementar o total de necessidade de financiamento que o produtor rural tem. Então, eu entendo que, na medida que a produção agrícola vai crescendo, na medida que os insumos agrícolas vão aumentando de preço, então, para se produzir a mesma área, já se precisa de mais de 40% de recursos em relação às últimas safras, porque os insumos agrícolas subiram. Na medida que sobe a área plantada no Brasil, demanda-se mais recursos. Então, a mesma área já precisa de 40% a mais de financiamento. Quando a gente amplia a área, esse delta de crescimento também é mais necessidade de financiamento. E hoje, os recursos direcionados, eles são meio que limitados, enfim. Então, para complementar de verdade a necessidade de financiar o agronegócio como um todo, seja da porteira para dentro ou da porteira para fora, os bancos têm uma função, assim, têm a obrigação de ampliar a oferta com recursos próprios. Os recursos próprios, eles vêm da captação que os bancos têm, que está em função da Selic, né? Então, nesses últimos 18 meses, a gente viu o que aconteceu com a Selic. A gente teve uma Selic a 2%, que não vamos discutir se era real ou não, mas enfim, era 2%, e hoje a gente tem uma Selic caminhando para 13%, talvez 14%. Então, nós tivemos mais de 10% de aumento apenas na Selic. E por isso que o setor estranha que as taxas de juros se movimentaram rápido, mas a gente teve um grande crescimento na evolução da Selic, né, que faz parte dos recursos que não são direcionados ou que não tem um componente subsidiado para fazer ofertas complementares de crédito. Então, essa questão da taxa de juros, para nós, os bancos, enfim, não muda muito, porque a gente precifica o crédito da mesma forma a Selic a 2% ou a Selic a 13%. Então, eu tenho que colocar meu spread lá, que é 3%, 4%. Colocar o spread 3%, 4% numa Selic de 2%, eu vou financiar o produtor a 7%, a 8%, 9% ao ano. Para eu colocar 3%, 4% de spread, eu tenho que colocar sobre 13%. Então, eu vou ter que passar de 16%. Essa é a grande diferença que a gente está tendo agora, né, nas discussões do próximo Plano Safra. Pois é, Roberto, isso implica risco, sob o ponto de vista de preço de commodity, né, que se a gente não comanda. E aí eu queria aproveitar e te perguntar sobre o ponto de seguro. É sempre outro tema que a gente vê sempre, olha, precisamos de mais seguro, nós perdemos aí, né, nesses 2 últimos anos, cerca de 40 milhões de toneladas de grãos em função do clima. Como que Bradesco está vendo o assunto seguro rural em sentidos mais amplos da palavra, incluindo clima, né? Que esse a gente não controla mesmo, né, Roberto? João, sabe que essa é a boa discussão, porque como a gente está discutindo muito sobre seguro, é porque o produtor rural começa a entender a importância de ter a sua lavoura segurada, né? Assim, a gente no Brasil ainda
não tem uma cultura do agropecuário tão bem estruturada. Então, os seguros que vêm do Plano Safra é para cobrir aquela parte dos recursos direcionados que a gente tem, enfim, seja direcionados ou seja aquela parte dos seguros equalizados, né, dos produtos equalizados pelo Tesouro, que eles exigem que o produtor rural faça o seguro. Então, a grande parte da demanda de seguros que é coberta hoje aí pela subvenção das seguradoras é para atender esses recursos direcionados, seria aquele custeio com a taxa controlada. Mas, enfim, é uma parte menor, né? Porque a agricultura de grande escala, ela não se beneficia muito dessa subvenção. Então, essa produção de larga escala precisa de seguros privados, que é o que o Bradesco, através da parceria que tem com a Swiss Re, a gente tem uma joint venture com a seguradora europeia, chamada Swiss Re, para poder ampliar a oferta de produtos de seguro para aquela faixa dos produtores que não são cobertos normalmente pelo dinheiro da subvenção lá do Plano Safra. Então, a agenda seguros, quanto mais a gente ouve falar, melhor, porque vai forçar as instituições financeiras, vai forçar, né, as seguradoras a trazerem produtos de seguros que não estejam atrelados à subvenção e que de verdade traga aí uma proteção para o produtor rural. Muito bom, muito interessante. E como o ponto central é clima, né? E tem todo um processo de preocupação com mudança climática, sustentabilidade, ESG, meio ambiente, microbioma, gestão do microbioma. Eu creio que os produtores que tiverem a melhor qualificação de gestão dos seus microbiomas também provavelmente terão benefícios aí nas taxas desse seguro. Mas eu queria aproveitar e fazer aqui uma questão com você, Roberto, que me parece que é uma coisa importantíssima para esta década daqui para frente, que é o assunto do crédito verde, do meio ambiente, das árvores, da proteção de florestas. Como que o banco vê isso como oportunidade para os produtores, não como alguma coisa para atrapalhar a vida deles? Qual é o ponto, né, que você vê aí, Roberto, com a tua experiência dentro de um Bradesco, de um setor financeiro extraordinário, grande, né? Isto é algo que virá e vai ser renda para o produtor, de fato. Como você vê este mundo do crédito, do financiamento, do investimento associado a esse mundo verde, Roberto? João, esse é um tema muito interessante, né? É um tema, eu posso dizer, ainda bastante embrionário do potencial que nós temos de poder, né, trabalhar em prol do meio ambiente, construindo operações em componentes ali, né, de aplicação dos recursos ou de obrigação das empresas de fazerem investimentos, né, para aumentar a sustentabilidade das suas operações ou para aumentar a sustentabilidade da operação no campo. A gente sabe muito bem que hoje os produtores rurais no Brasil detêm uma reserva muito relevante, né, de todas as áreas preservadas que a gente tem, porque dependendo do bioma que está o produtor, ele tem que preservar 80%, 35% ou 20%, eu digo bioma Amazônia, bioma Cerrado e outros biomas. Então, o produtor rural hoje no Brasil, que está regularizado, que tem a sua operação, né, toda, né, formalizada, ele já faz uma preservação bastante relevante, né, da cobertura da área dele em áreas florestais, ali em reservas florestais. Então, a gente vai ter que, de alguma forma, levar um benefício econômico para esse produtor em preservar essas áreas dentro da propriedade deles. Então, isso está sendo discutido muito ainda, como é que se monetiza uma área verde, como é que você, de verdade, atribui um valor econômico para a preservação. Já tem algumas operações acontecendo onde o direcionamento do recurso está voltado para manutenção de uma área florestal, o investimento para ampliação de uma área florestal, enfim. Isso trazendo um melhor custo financeiro quando, na verdade, ou aquele produtor ou aquele empresário faz investimento de parte dos recursos que ele está captando para, né, com componente ambiental.
Então, hoje os bancos já trazem um benefício financeiro, né? Uma economia de juros quando parte desses recursos já tem essa finalidade. Mas o grande mercado mesmo que está por vir é como atribuir um valor econômico que seja razoável para que de verdade os componentes florestais sejam mantidos e os recursos sejam direcionados para essa área. Aí vai ter que se medir o quanto de carbono, né, que emite essa área florestal, vai ter que ter uma auditoria sobre essa medição, com isso tendo crédito carbono e com isso podendo, né, chegar o recurso, na verdade, a quem detém as áreas florestais. Então acho que a gente está caminhando para isso. Acho que a gente ainda é um pouco embrionário, isso tem muito a se desenvolver, Tejão, mas eu vejo que nos próximos 2, 3 anos, quem possui reservas florestais vai poder de verdade ter operações financeiras e com ganho econômico bastante razoável. A exemplo do CBIO, que hoje já acontece, né, dentro do mundo aí de açúcar e álcool. Mas é impressionante como tem um movimento de mudanças, né, acelerada, e como a gente precisa estar ligado nisso, porque o presente passou a ser resultado do futuro, não é mais o futuro, resultado do presente. Tivemos a AgriShow, perspectiva lá, propostas, né, de negócios, mais de 11 bilhões de reais, provavelmente nem tudo se transforme de uma maneira física efetiva, mas é de um potencial de propostas grande. E para caminhar aqui para o encerramento aqui do nosso podcast, você mesmo falou agora há pouco do crescimento, da necessidade de crescimento de produção, né, do crescimento da oferta de alimentos no mundo. E um desses pontos, 2 pontos fundamentais para isso, é a armazenagem e irrigação. O Brasil irriga só 7 milhões de hectares, a China 70, Estados Unidos 17. O Brasil tem aí, imagina se nós vamos, aliás, o João Marquesan, vice-presidente da AgriShow, olha, eu acho que a minha meta para 2030 é o Brasil produzindo 500 milhões de toneladas de grãos. Temos tudo para fazer, mas vai precisar, obviamente, crédito, vai precisar de crédito, vai precisar de seguro, vai precisar de irrigação, vai precisar de armazenagem, né? O Banco Bradesco está preparado para esse desafio de 500 milhões de toneladas de grãos e sustentáveis, né? Ainda por cima. Olha o tamanho aí da missão, Roberto França, que você possui aí nesse corpo fundamental do agro aí. Como é que você vê isso? Pegando um gancho rápido sobre a AgriShow, nós estivemos lá, você nos deu a honra de almoçar com os principais executivos de Bradesco que foram lá nos prestigiar. A gente teve o CEO, teve nosso presidente do Conselho de Administração na AgriShow. Acho que isso mostra simbolicamente a importância que o banco está dando para o agronegócio. E a AgriShow representou perfeitamente o entusiasmo que o Brasil está tendo hoje com o setor do agro, né, Tejão? Você viu, quase 200 mil, né, pessoas passaram pela AgriShow, mais de 800 expositores, os principais bancos todos na AgriShow. O Bradesco levou uma equipe muito grande, né, para poder falar com os clientes, receber os clientes lá no stand, de verdade pegar as propostas de financiamento, seja a compra de um pequeno trator, ou seja para um sistema total estruturado de irrigação para diversas culturas. Enfim, foi um grande espetáculo AgriShow de verdade em 2022. Parabéns ao Francisco Maturra e todo o time. E sobre o crédito, Tejão, eu acho que a gente, como banco privado, né, nós testamos na feira um processo de aprovação de crédito online. Então, nós temos uma base já de quase 5 milhões de clientes que têm alguma ligação ao agro, e a gente já conhece o perfil de crédito de cada um desses clientes. Então a gente levou um volume de crédito muito razoável, muito grande, para dar respostas imediatas para os nossos clientes que estavam ali tentando, né, comprar um maquinário, comprar um implemento, enfim, sistema de irrigação. Então a gente deu resposta muito rápida de crédito. E nesse sentido, a gente está muito preparado para poder ampliar nossa carteira, né? Hoje a carteira vai chegar a 50 bi até o final do ano, mas assim, tem um potencial da gente mais do que dobrar ainda. Enfim, quando olha sobre o portfólio total da carteira de crédito do Bradesco, ainda dá para a gente crescer muito. Então, no que se refere a crédito, o banco está muito organizado, Tejão, e eu te garanto que a gente vai ampliar, e não vai ser crédito que de fato vai segurar o nosso crescimento.
dinheiro, recursos para financiar, a tesouraria do banco, enfim, eu não tenho limitação. Se eu quiser dobrar de tamanho a minha carteira todo ano, eu tenho crédito e eu tenho recursos para isso. Se tem um fator que, na verdade, hoje traz um certo desconforto, é o tamanho da taxa de juros, porque o produtor rural ele tem uma referência de preço lá de taxa de um dígito apenas, e para fazer o crescimento a gente vai ter que sair desse dinheiro com componente subsidiado e encarar a realidade do custo efetivo de dinheiro. Espero que a renda no setor agro, né? Enfim, espero não. Nos últimos 3 anos a gente está vendo que o retorno é muito bom, daqui para frente o retorno dentro da área de qualquer atividade agrícola vai continuar muito bom. O produtor rural ganha mais de 20% ao ano, 30% ao ano na sua atividade, ele consegue enfrentar uma taxa de juros um pouquinho maior. Agora, pensar que a gente vai chegar em 500 milhões de toneladas, né, tendo financiamentos com algum componente de subsídio ou alguma subvenção, nós não vamos chegar. Então vai ser com os recursos, de fato, das tesourarias dos bancos privados, bancos públicos, que vai, de fato, permitir chegar nos 500 milhões de toneladas, né, com financiamento, e não vai ser problema de crédito, não vai ser problema de recursos. Talvez aí algum desconforto na taxa de juros. Olha, Roberto, sua visão muito importante, ou seja, esse crescimento, essa meta que eu compartilho também, temos que buscar esses 500 milhões de toneladas de grão, porque o grão está para o agronegócio como o aço está para a indústria, ele é vital e fundamental, e você coloca a necessidade de cada vez mais de uma gestão muito boa, uma gestão que tem que ser muito bem feita, incluindo os diversos elos das cadeias produtivas, né? O pessoal da ciência, tecnologia, com produtor, com agroindústria, transporte, logística, né? Frigoríficos, laticínios. Nós temos que crescer também, não só na gestão da produtora, para não esquecer da mulher, que aliás foi um show, né? Na AgriShow, presença das mulheres. Temos aí o nosso Congresso Nacional das Mulheres do Agro também em outubro. Portanto, não só das produtoras e produtores, mas também da cadeia produtiva como um todo, né? Para que este Brasil assuma esse papel, né, maravilhoso de potência agroalimentar, agroambiental. Roberto França, para encerrar, o teu recado aqui para todos que estão conosco aqui no nosso podcast Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo e as ideias e as imaginações, né? O teu recado para os nossos internautas e podcastianos aqui. Bom, Tejão, o que eu reforço, né, que não é meu, né, é um recado institucional do Bradesco, acho que é compartilhado pela do banco, é compartilhado, né, pela estrutura de empréstimos e financiamentos. Nós temos lá um diretor executivo que é o José Ramos Rocha, eu tenho um diretor da área de empréstimos e financiamentos como um todo do Bradesco que se chama Júlio Paixão. Eu cuido da carteira de agronegócio para o banco inteiro. Então, o entusiasmo que eu vi na AgriShow, de toda a direção do banco com o setor do agro, eu não tenho dúvida que a gente vai apoiar este crescimento do agronegócio em todas as modalidades de crédito. Reforço, pequenos produtores, para o Bradesco é tão importante quanto grandes produtores e agroindústrias. Então, nós não somos um banco de nicho, nós somos um banco que atua com todos os perfis de clientes. Então, é este o recado que eu quero dar, Tejão, assim, o pequeno produtor pronafiano, procure as nossas agências que a gente atende você no Pronaf. Os médios, grandes produtores, a gente tem a fonte dos recursos direcionados e tem a complementação do financiamento em outras modalidades de crédito, em especial a CPR, que tem sido um produto de crédito que está crescendo demais dentro do Bradesco, e as grandes agroindústrias que o Bradesco, através do Banco de Atacado, já tem uma participação muito grande e muito relevante há muito tempo. Então, não vai faltar crédito e recursos para que, de verdade, a gente faça a nossa parte para esse Brasil do agronegócio continuar crescendo e se fortalecer como a principal atividade econômica brasileira. Então, esse é o recado. E agradecer mais uma vez você, que é um grande embaixador do agro, é um grande responsável por levar informação boa para os clientes, para levar informação que, de fato, façam com que os nossos produtores entendam o que está acontecendo no agronegócio. Você é um dos grandes responsáveis por isso. Muito obrigado. Obrigado, Roberto França. E você trouxe aqui algo muito interessante, que é a
qualificação cada vez maior do produtor como gestor e não só do produtor. Você relembra a importância da gestão das cadeias produtivas, porque elas serão importantíssimas para que a gente dê esse salto aí para 500, 600, mais pecuária de corte, mais leite, mais proteína animal, mais trigo, né? Eita, muito mais trigo, mais frutas, enfim, tudo isso que pode levar o PIB brasileiro a dobrar de tamanho. Precisamos de um PIB que dobre de tamanho. A riqueza que essa produção toda que você comentou gera para esse país é impressionante, né? Quando a gente anda... Então, de fato, eu só complemento você que tem muita riqueza sendo gerada no campo, vindo para as cidades e para ampliar aí, enfim, a grande nação brasileira dentro desse setor. Vamos lá. Ok. Roberto França, um grande abraço aí aos amigos todos do Bradesco e vamos lá, vamos para o Brasilzão. Obrigado. Grande prazer falar contigo. Um grande abraço, Tejão. Obrigado. Agroalimento. Oferecimento. Bradesco, crédito para até 100% do seu orçamento.